Seja muito bem-vindo à nossa primeira live dessa sequência de 7 lives do livro Viva Sua Real Identidade. Você é meu convidado, eu me chamo Bruna Scarpati e eu estou aqui para te servir. É isso mesmo, eu só estou me ajeitando aqui para te promover uma melhor experiência. É isso mesmo. E agora é aquela hora maravilhosa de você enviar para todas as pessoas que você acredita que devem estar aqui também. E qual que é o tema de hoje? O tema da nossa live de hoje é tchan, 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 tchan. Estou vivendo ou sobrevivendo? Qual que é a sua realidade? Hoje você vive ou você sobrevive? É possível viver uma nova vida? É possível viver uma vida com propósito? É possível ter um propósito nessa vida ainda? Ou aqui a gente só veio para sobreviver? Para quê? Para que ter um propósito? Para que viver uma vida de plenitude? Será que é mesmo necessário? Será que todos realmente vieram e vivem e nasceram para serem plenos? Ou isso é apenas fantasia? Ai, Jasmine, olha, eu também já estava com saudade dessas lives, tá? E eu já estou enviando aqui também para mais pessoas virem. E muito rapidinho, ó, 1, 2, 3... E envia aí que eu envio aqui. Vamos lá. Enviei. Agora já foi. E você vai ficar aqui comigo. Foi. Vamos lá, meus queridos. Agora vamos lá. Olha, gente, meu óculos tá torto, mas vocês não vão se incomodar com ele. Eu não sei como ele entortou, mas ele vai ficar desse jeito até o mês que vem. Vamos lá. Olhando para os seus pilares, olhando para os pilares da sua vida, em quais você tem sobrevivido e em quais você tem tido plenitude? Fala aqui comigo, compartilha aqui nos comentários ou escreve aí em algum lugar, olhando para todos os seus pilares. E vamos entender quais são os pilares? Os pilares da sua vida são pilar espiritual, sua conexão com Deus. Pilar conjugal, sua conexão com seu cônjuge. Pilar parente, seu relacionamento com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pilar filhos, a sua conexão com os seus filhos. Pilar social, o quanto de amigos você tem e o quanto que você tem praticado o seu hobby. Pilar saúde, o quanto que a sua saúde está em dia. Em relação à sua saúde, você vive ou você apenas sobrevive? Você tem dias de disposição, de satisfação, de vontade de vencer, de vigor físico, ou você está sempre ofegante? Me diga aí. Pilar servir, o quanto que você tem servido a pessoas que não tem nada para lhe oferecer em troca. No pilar servir, você vive ou você sobrevive? Dando apenas aquilo ali que é a sua obrigação, talvez uma obrigação religiosa, talvez aqueles 10% que o pastor falou, que o padre recomendou, sabe? Não está conseguindo ouvir. Mas alguém não está conseguindo me ouvir? Se tiver, me fala aqui. No pilar intelectual, você tem vivido ou sobrevivido? Apenas feito as suas tarefas, as suas obrigações ali da faculdade ou do curso? Ou não? Ou você tem lido além do que foi proposto, estudado além do que foi proposto? Ok. No pilar profissional, quanto de satisfação você tem no seu pilar profissional? Você tem vivido ou sobrevivido? A sua segunda-feira é triste ou é feliz? A sua sexta-feira,
Como que é? É um momento de, graças a Deus, não aguentava mais ou não? É um momento de alinhar a próxima semana? O seu profissional é um momento de sobrevivência ou é um momento de vigor, de plenitude, planos, objetivos, metas ousadas, desafiadoras? E como que está o seu pilar financeiro? No seu financeiro você vive ou você sobrevive? Como que está a sua vida financeira hoje? É um caos? É um desacordo? É uma briga constante de você com o seu cheque especial? Ou não? Você vive um momento de plenitude, de amplitude financeira ou de investimentos precisos? Talvez o seu pilar profissional, o seu pilar financeiro não está nesse momento com uma reserva grande financeira, mas você sabe que investimentos foram feitos e que esse retorno virá num tempo oportuno. Como que está hoje a sua vida financeira? É um momento de sobrevivência, de morte ou de plenitude? E como que está a sua vida emocional? Como que está o seu pilar emocional? Os seus dias são assolados de pensamentos positivos ou assombrados com pensamentos negativos? Emocionalmente você vive ou você apenas sobrevive? Você vive um momento onde você consegue trazer as narrativas certas, aonde as suas narrativas te levam para um futuro extraordinário? Você consegue ver o lado belo das coisas, trazendo autorresponsabilidade para si ou não? Você está apenas sobrevivendo emocionalmente. Vivendo com um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para não sentir. Quantas pessoas vivem dopadas emocionalmente, tomando bloqueadores emocionais para não sentir tanta dor e para apenas sobreviver? Como está a sua vida hoje? Quem é você hoje? Um vivente ou um sobrevivente? Para pensar. E eu tenho uma informação muito importante para você. Se em algum desses pilares que eu trouxe, você percebe que ao invés de viver, você tem apenas sobrevivido, eu preciso te dizer que nos pilares em que você apenas sobrevive, lhe falta foco, lhe falta metas, lhe falta propósito. E é esse o pilar em que você tem se comportado de forma ingrata e sabotadora. É nesse pilar, exatamente nesse pilar que você falou assim, aqui eu estou só sobrevivendo, eu estou fazendo o arroz com feijão e ainda muito mal feito. Não tem uma proteína, não tem nem uma salada, não tem nada. Tem apenas o suficiente para sobreviver. Esse é o pilar onde você manifesta as maiores ingratidões. É nesse pilar onde a sua narrativa é disfuncional. É nesse pilar onde o seu olhar é um olhar ruim, é um olhar de desprezo. É nesse pilar que lhe falta uma atitude. É nesse pilar que lhe falta posicionamento. É nesse pilar que você não sabe para que serve. Você apenas está ali, capotando na vida. Como quem apenas precisa viver só mais um dia. Mas chegou o momento, meu querido e minha querida, aonde esse tempo de escassez, esse tempo de abandono, esse tempo onde você não liga para o que você está fazendo, nesse tempo onde você não se importa com as coisas, está apenas esperando uma receita para se dopar mais um pouco, ou talvez você seja aquele que está apenas vivendo a vida de uma outra pessoa atrás de uma tela, rolando tela, observando a vida de pessoas que nem mesmo te conhecem. Chegou o tempo disso acabar. Chegou o dia do seu chega. Chegou o dia do seu basta. Porque você parou hoje aqui nessa live para perceber e para entender que esse tempo vai acabar e que você não merece essa vida, não.
Você não merece essa vida. E vamos cristianizar a conversa? Vamos trazer Jesus para este meio aqui? Jesus não veio ao mundo para você sobreviver. Jesus veio ao mundo e está escrito lá em João 10:10. O diabo, o mal, o Satanás, ele veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Matar, roubar e destruir. Matar os seus sonhos, roubar a sua identidade, roubar a sua vida, assaltar cada um desses pilares e destruir tudo aquilo que Deus te fez para ser. Destruir todos os projetos que Deus fez para você. Foi para isso que ele veio. Mas Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida não é sobreviver. Ter vida é viver. E você foi chamado hoje a viver uma nova vida, a saborear uma nova vida, a estartar um novo tempo, um tempo de oportunidades, um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo de realização. Esse é o tempo de Deus para você. Esse é o momento que Deus separou para que você pudesse enxergar os pontos que não estão funcionando e pudesse traçar e sonhar a nova vida que Ele separou para você. Se esse é você, respira fundo que você está no lugar certo. É isso mesmo, você está no lugar certo. E eu peço que você já reaja com um coraçãozinho, já reaja com um joinha, reaja aí para mim, se tá caindo ficha aí para você, reage de alguma maneira. E sejam todos muito bem-vindos. Tô sentindo falta de alguns aqui, o horário, normalmente eu faço minhas lives de manhã e essa live está sendo feita à noite, eu estou testando esse modelo da noite. Mas seja bem-vinda, Cida! Cida, eu preciso te mandar uma mensagem, hein? Lúcia, Gisele, falando lá do outro lado do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. E a pergunta que eu te faço hoje é: boa noite, meu amor. A pergunta que eu te faço hoje é: você precisa mesmo ter um propósito? Que chatice é essa das pessoas o tempo todo falarem: ai, tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. Ah, porque a sua vida tem que ter um propósito, porque é uma vida sem sentido. Que história é essa de propósito? Será que você precisa ter um propósito? Mulher que está aí fazendo uma janta, homem que está aí fazendo uma janta também, né? Homens ou mulheres. Será que você precisa ter um propósito para viver? Sim, meu querido, você precisa ter um propósito para viver. Sabe por quê? Porque ter um propósito é uma necessidade humana. E todas as vezes que você não tem um propósito, todas as vezes que você se distancia do propósito de Deus para você, todas as vezes que você só sobrevive traçando qualquer caminho, sabe o que acontece com você? Você se perde. Você fica mais suscetível a erros. Você fica mais vulnerável a errar. Sabe aquelas vezes que você se perdeu no seu casamento? Lhe faltava um propósito. Sabe aquelas vezes que você... Ai, que bom, minha linda. Eu amo quando vocês falam que é isso que vocês estão vivendo. Que bom. Sabe quando você perde o prazer no trabalho? Ai, não quero mais, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. É falta de propósito, você não sabe mais o que você está fazendo ali. E enquanto você não voltar os seus olhos para encontrar o propósito do seu trabalho, o propósito do que você executa, do que você faz, você vai viver uma zona de completa insatisfação. Porque uma vida que não é observada a partir dos olhos do propósito e da missão é uma vida desajustada. Ela é uma vida de pessoas insatisfeitas, é isso. O seu pilar de insatisfação é o seu pilar sem propósito. Entende. Olha, Mônica, a gente está congruente. É isso mesmo. Jesus fala aqui, fala aí, tudo da mesma forma. Vamos lá. Sabe quando Eva errou? Eva, de Adão e Eva. Lembra de Eva, Adão e Eva?
Eva errou quando ela perdeu o propósito. Ela não sabia mais para que ela existia. Quando ela mudou o foco da existência dela, ela pecou. Sabe quando Moisés foi lá e fez justiça com as próprias mãos e matou o egípcio? Sabe? Ele não tinha clareza do propósito dele. Ele não estava alinhado ao propósito de Deus. O propósito dele estava ali, perdido. E o que Deus fez com ele? Retirou ele daquele lugar, levou ele para o deserto, para que ali no deserto ele vivesse a sistematização e a formatação do propósito dele, da identidade de Moisés. Sabe quando Davi se perdeu no seu propósito? Sabe quando Davi pecou? Lembra? Quando ele se envolveu com a mulher, você lembra? Quando ele se envolveu com a mulher do general. Onde que era para Davi estar naquele momento? Era para Davi estar na guerra, porque o rei precisava ir para a guerra. E Davi era um rei guerreiro, sim, era um rei de combate. E quando Davi achou que estava tudo bem, perdeu o propósito, ele ficou dentro do reino. E quando ele estava ali no lugar errado, na hora errada, no momento errado, ele traçou os olhos para onde não devia. E o seu coração ficou cheio de mal. O seu coração ficou cheio de concupiscência. E ele ficou o quê? Vulnerável. Quando você perde o propósito, você se torna vulnerável. Quando você perde o seu propósito na sua saúde, você não se importa mais com ela. Quando você perde o seu propósito no seu pilar intelectual, você começa a fazer um monte de cursos sem propósito nenhum, sem motivo nenhum, com uma leitura que às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Sim, é possível viver isso. Quantas pessoas com obesidade intelectual? Por quê? Porque não tem um propósito intelectual. Faz sentido? Quantas pessoas sem propósito pro pilar filhos, não sabe se tem filho, se não tem filho, se fica com um filho, com 2 filhos, com 3 filhos? Ou não sabe nem viver a maternidade ou a paternidade de forma completa? Não sabe. E vai, capotando, achando que o filho é apenas para viver e para deixar para lá, que não precisa se importar com isso, porque os seus pais não se importaram, então para que se importar? Ou não, ou acreditando, olha como também você pode viver uma falta de propósito dentro do pilar filhos. Quando você acredita que o propósito do seu filho é te fazer feliz. E esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que falava assim, filho é a única coisa ou pessoa que você ama tanto, 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 que o seu principal motivo, o seu principal objetivo com aquela pessoa é fazê-lo partir. Filho é a única pessoa que faz com que você deseja que ele parta. E parta em amor, e parta completo. Um pai e uma mãe que deram certo são um pai e uma mãe que se tornaram desnecessários. Você pai e você mãe, chegará um momento que você será promovido a parente. E o seu propósito com seu filho, mulher, homem, é deixar de ser família para se tornar parente do seu filho. Quando que a gente se torna parente? Quando o seu filho se casa. Quando o seu filho vai ter a família dele. Quando ele vai ter a vida dele. Dentro do ninho familiar dele. Você, mãe, pai, permanece mãe e pai, mas como parente. O quanto que hoje você consegue olhar para os seus filhos e pensar, preciso criar cidadãos de bens, criar boas pessoas para esse mundo, até o ponto em que eu me torne desnecessária e seja promovida ou promovido a parente. Qual é o seu propósito no seu pilar parentes? Para pensar? Ai, respira fundo, respira fundo, respira fundo. Analisando agora todas as suas missões. Você que é um ser humano com 11 pilares.
Você tem 11 personagens dentro de você. E dentro desses 11 personagens, em cada pilar, você é uma pessoa. Ah, eu sou bipolar, eu sou tripolar? Não. Mas em cada pilar você se comporta da maneira como lhe cabe, sendo coerente, trazendo coerência em cada um desses personagens, trazendo proximidade na identidade de cada uma. A identidade é uma só, mas a forma como você reage a esses pilares, a forma como você reage às pessoas que se envolvem nesses pilares vai mudar. Sim ou não? A forma como você reage como mãe é diferente da forma como você reage como esposa, que é diferente da forma como você reage como profissional, que é diferente da forma como você reage como cristã ou dentro da sua religião. Cada um desses pilares exige de você um personagem e cada um desses pilares vai trazer para você também semeaduras, plantios, conserva, cultivo, lavoura. Cada um desses pilares vão trazer para você colheitas. E eu preciso te dizer, meu querido, nos pilares em que tá tudo bem e nos pilares em que tá tudo muito ruim, tudo, absolutamente tudo é colheita. Colheita de quem? Sua. Sua própria colheita. Colheita com autorresponsabilidade, colheita com amor, colheita com gratidão, por ação ou por omissão. Você está sempre colhendo. E ainda que você não goste disso, ainda que você fale assim, ai, Bruno, eu não gostei de ouvir isso, eu preciso te dizer, querido, que essa é a maior verdade que você vai ouvir hoje. Tudo é colheita. E o desenvolvimento dessa tese de que tudo é colheita está no livro Novos Frutos da Camila. Nem está nesse livro Viva Sua Real Identidade, mas é um livro que você vai ler depois e que a gente vai fazer o acompanhamento dele depois, tá bom? Se tudo é colheita, eu preciso trazer para minha vida o poder da autorresponsabilidade, que todos vocês, ou a maioria de vocês, já ouviu falar também. Ele está onde, Bruna? Ele está naquele livrinho vermelhinho, que eu não tô achando aqui agora, mas eu tenho um monte dele. Eu tenho um monte dele. O livrinho da autorresponsabilidade. Gente, não é possível. Não vou achar. O livrinho da autorresponsabilidade. Nele contém o conceito profundo de que você é o único responsável por tudo aquilo que colhe, o único responsável pela vida que tem vivido. E por isso, e somente por isso, graças a Deus, fala assim, graças a Deus, se eu sou o único responsável, eu também posso mudar. Está na minha condição, está no meu controle mudar toda essa reação, mudar todo esse resultado. Porque tudo que aconteceu te levou a esse momento. Mas é o que você faz a partir de agora que define o seu futuro. O passado não define o futuro, mas ele define o presente. É o que você vai fazer no hoje, é a sua colheita do hoje, é o que você decide plantar, é o que você decide cultivar, que vai promover o amanhã, o depois de amanhã, o depois de depois. Então lembra dos seus pilares? Olhando para eles de novo, percebe que nos pilares ruins são os pilares onde você não foi autorresponsável. São os pilares onde você deixou para lá, aonde talvez você culpou outras pessoas, aonde você esperou de outras pessoas que mudassem, é onde você olhou sem se comprometer com aquele pilar, é ali que você errou. Mas é ali também que você pode mudar. Sabe por quê? Olha para o outro resultado. Suponhamos que o seu pilar saúde esteja muito bom. Suponhamos que o pilar saúde está top. Se o seu pilar saúde está bom, no seu pilar saúde você foi autorresponsável. No seu pilar saúde você se comprometeu, você estabeleceu metas, você estabeleceu um propósito.
no seu pilar saúde, você cumpriu aquilo que se comprometeu a fazer. Então, por isso, você gerou resultados positivos. Qual que é um erro de quem trata com... de quem começa a pensar em ser autorresponsável? Um erro é entrar numa clausura de culpa. Sair da autorresponsabilidade e entrar numa culpa sabotadora. Entrar numa culpa que vai somente te espizinhar e olhar apenas os seus resultados negativos. Olhar apenas para a falta de autorresponsabilidade. Mas eu preciso te dizer, querido, que nos pilares aonde está tudo bem, por exemplo, seu pilar financeiro, se ele está bom, é porque você foi autorresponsável nele. Se o seu pilar conjugal está bom, se a sua vida conjugal está boa, é porque você é autorresponsável como esposa, como marido. Se no pilar espiritual está tudo bem, é porque você é autorresponsável espiritualmente. E nutre o seu relacionamento com Deus que você serve. Então, se você olha hoje para a autorresponsabilidade, saiba, no pilar que está tudo bem, você foi autorresponsável. No pilar em que não está tudo bem, você não foi autorresponsável. E é necessário olhar com esperança e não com uma culpa sabotadora. Ai, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Porque a culpa é toda minha. É verdade, a culpa é sua mesmo. Mas o quanto que você tem hoje de energia para sair da zona de culpa e colocar a sua capa de herói aprendiz. Eu entendi, eu aprendi e não volto para esse erro. Agora eu vou acertar. Mais uma pergunta que eu te faço. O quanto que você traz hoje, dentro do princípio da autorresponsabilidade, o quanto que você também traz o princípio do 10-90. 10% é o que me aconteceu. 90% é o que eu vou fazer a partir do que me aconteceu. Trazendo aprendizado. O Pablo Marçal e o Geraldo Rufino, eles falam muito sobre isso, né? O Geraldo Rufino fala que não existem pedras no caminho. As pedras, na verdade, são degraus. Degraus que vão te levar à vida que você deseja. O Pablo Marçal, que eu tenho muitas controvérsias em relação a ele, mas ele tem excelentes tiradas. Ele fala assim, não existe erro, existe aprendizado. Você escolhe olhar para o seu erro como um erro, apenas como um tropeço, ou não, ou como um local de aprendizado. Quanto que você hoje consegue extrair daquele erro tudo que você precisa aprender para não voltar para ele? Quem é você no grande jogo da vida? É aquele que olha de braços cruzados, se lamentando pelo que errou e dizendo, ah, não tem mais jeito mesmo, então eu vou fazer isso aqui mesmo dessa maneira, fazer o quê? Ou não, ou você traz para si e fala, ok, errei, mas é a última vez que eu erro. Não erro mais no mesmo lugar. E continuando olhando para isso, eu te pergunto, o que é que você precisa mudar em você hoje para se tornar uma pessoa mais humilde, capaz de reconhecer os próprios erros? Uma pessoa mais grata, capaz de olhar com gratidão todos os lugares em que errou e todas as pessoas com que errou. Para trazer gratidão no seu coração e perdoar aqueles que precisam ser perdoados. Trazer alegria até mesmo nos momentos de dificuldade. O que é que você precisa mudar em você para hoje se tornar uma pessoa mais feliz? E aí eu te pergunto, você é feliz? Hoje você consegue olhar para você e determinar ou dizer, ou é claro para as pessoas diriam que você é feliz? É uma pergunta que eu te faço. As pessoas diriam que você é feliz? Você diria que você é feliz? Com toda coragem, verdade e humildade. E o que é que você decide fazer hoje para tornar diferente a área da sua vida que precisa de mudança? O que é que você decide fazer hoje, meu querido e minha querida?
A caneta da vida está em suas mãos. E se você decide hoje ser uma pessoa responsável, qual é a decisão que se você tomar hoje, que se você agir hoje, muda toda a sua vida? Ai, Lorena linda, ó, beijo pra você. Seja muito bem-vinda. Qual é a decisão? Qual é o direcionamento? Qual é o posicionamento que você precisa ter hoje que vai mudar o resultado do amanhã? Que vai mudar a forma de você ver a sua vida de hoje e ver a sua vida de amanhã? O que é que você decide falar sobre você? O que é que você decide, meu amigo e minha amiga, falar sobre a sua vida? Quais são as vozes que precisam ser caladas no dia de hoje? Vozes da sua mente que precisam ser caladas para que a sua mente seja renovada. Não vamos conseguir falar de Romanos 12:2, de renovação de mente, enquanto tivermos vozes que gritam, sabotando a nós mesmos, dizendo para nós aquilo que nós não somos. Focando apenas nos problemas, focando nos erros, focando nos percalços e deixando de ver a vida de forma bela, a vida que Jesus conquistou para você, querido. Jesus já morreu na cruz por você. O maior sacrifício já foi feito. O maior sacrifício era Jesus morrer na cruz e enviar Deus enviar o seu filho para morrer na cruz por você. Esse sacrifício já foi feito. O restante, a nossa parte é a parte fácil do jogo. E qual que é a parte fácil do jogo? Profetizar. Qual que é a parte fácil do jogo? Calar as vozes sabotadoras que vão dizer pra você, não tem mais jeito não. Olha, se eu fosse você, arrumava um atalho para resolver isso. Olha, se eu fosse você, desistia. Ah, se eu fosse você, fugia. Ah, se eu fosse você, dava um fim nisso. Ah, não tem como consertar. Ah, não tem como não. Ixi, ó, não tem como. Disso aí você só vai colher coisa ruim. Vozes sabotadoras que dizem pra você quem você não é, quem você não deveria ser, que te colocam numa zona de vitimismo, de ingratidão e de perdas. Já predizendo um desastre e um caos que ainda nem aconteceu. Tem uma pesquisa que diz assim que 80% dos nossos medos, acho que é 80% dos nossos medos são tudo fantasia. Nós criamos cenários de coisas que nunca vão acontecer. E fazemos projeções mentais baseadas no medo que nunca vão acontecer. E se olharmos para o medo, eu logo lembro de um personagem bíblico que você também conhece. Sabe quem é? Vou te falar quem. Meu amigo Jó. Meu amigo Jó, quando acontece todo aquele desastre, ele fala assim, o que eu mais temia me aconteceu. Jó já imaginava que aquilo fosse acontecer. Sabe por quê? Lembra de Jó, né? Lembra que Jó perdeu todos os filhos? E eu tenho certeza que a morte dos filhos absurdamente prevaleceu em nível de dor e desastre emocional em relação aos bens materiais. Porque bem material é só bem material, né? Sempre que se referir a dinheiro, a posses, isso tudo é fácil. Tudo fácil. Mas isso nem se compara à perda familiar que ele viveu. E o que Jó fazia? Os filhos, Jó era temente a Deus. Porém, os filhos de Jó não eram. Não eram. E os filhos de Jó eram pessoas que viviam em uma zona de completo caos. Eles eram pessoas que não tinham regras, que não tinham leis, faziam orgias e eram pessoas disfuncionais. Vou usar essa palavra. E Jó, para diminuir o erro dos filhos, ele prestava ao Senhor holocausto pelo erro dos filhos. Dá certo isso, gente? Não dá, né? Tem como eu pedir perdão a Deus pelo erro dos meus filhos? Não tem como.
Deus nos ensina na Bíblia, e a Bíblia está cheia de textos que vão dizer que você precisa se arrepender pelo que você fez. E aí eu trago de novo a autorresponsabilidade. Se você é responsável pelo que você faz, a Bíblia está correta em dizer que eu preciso me arrepender pelo que eu fiz. E que eu vou colher os resultados do que eu plantei. Porque ainda que eu colha resultados do que os meus pais fizeram, eu posso sim interromper esse ciclo de escassez. Mas Jó prestava holocausto a Deus pelos erros dos filhos, e isso não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Ah, tá pagando preço pela vida de fulano. Ok, ele pode até sobreviver por um tempo suficiente para que se arrependa. Mas em um momento, Deus que sondou o coração ali dos filhos de Jó e ceifou a vida deles. Eles foram mortos. Quantos? Todos. E aí Jó fala, o que eu mais temia me aconteceu. O quanto, meu querido? Nossa, tem um mosquitinho aqui. O quanto você tem agido de forma infantil, a ponto de ficar apenas pensando na parte ruim, o ruim vai acontecer, ah, ele vai me trair, ah, eu vou quebrar, ah, e se eu quebrar, ah, não vai dar certo, e se acontecer isso com meu filho, e se meu filho morrer, e se meu filho for assaltado, e se eu não passar na faculdade, e se eu quebrar, e se eu tiver um câncer, e se, todos os se's que você gastar tempo e atenção, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque o cérebro não distingue o real do imaginado. Você, às vezes, dentro de um orgulho e uma soberba sabotadora, enche a sua boca para dizer para você mesmo que esse negócio de coach é tudo conversa fiada, que mentalizar as coisas não dá certo não, que é tudo conversinha fiada. Mas você adora mentalizar desgraceira na sua vida. Percebe o quanto você mentaliza que o seu relacionamento não vai dar certo. E o que acontece? Não dá certo. Percebe o quanto que você mentaliza que o seu negócio vai quebrar. E o que acontece? Quebra. Percebe o quanto que você mentaliza que vai ser traído por amigos, por funcionários, por isso, por aquilo. O que acontece? Exatamente isso. Por quê? Porque existem 4 aspectos para a realização humana. 4. E eu vou falar os 4 aqui agora para você. Existem 4 aspectos de realização humana. E aí você vai lembrar. 4 aspectos de realização humana. Positivo ou negativo. Seja para um ou seja para outro, acontece. Se você pensar positivo, vai acontecer positivo. Se você pensar por negativo, vai acontecer por negativo. Mas é só o poder do pensamento que influencia? Calma. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Respira fundo. Faz assim, ó, 4 dedinhos pra mim. Boa noite, Jair. Eu estava sentindo sua falta. Seja muito bem-vindo. Jair, existem 4 aspectos para realização do ser humano. Realização de qualquer coisa. Primeiro aspecto é um aspecto comportamental. Aonde está escrito isso, Bruna? Tá lá no livro Viva Sua Real Identidade, capítulo 1. Primeiro aspecto é comportamental. E para esse aspecto comportamental, para você realizar qualquer coisa na sua vida, é necessário você ver claramente, fala comigo, claramente, o que você deseja. E é necessário que você ache um sentido para o que você deseja. E eu quero que você saia imediatamente, de um pensamento. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. É necessário que você veja, sinta e ouça e se imagine vivendo uma outra realidade para que você, de fato, conquiste qualquer coisa. Mas eu te desafio a não pensar apenas em coisas materiais, mas a pensar em relacionamentos, pensar em ajudar o próximo,
pensar em construir coisas, pensar em algo muito maior. Sai do óbvio. Sai daquela realização do carro, da casa, da viagem, porque isso tudo é muito rápido e muito fácil. Pensa em coisas maiores de se viver. Para que você realize esse maior, para que você realize esse grande, é necessário que você tenha uma visão clara do que você quer. O que é que você deseja? Depois eu vou te ensinar a pensar no que é que deseja. Mas é necessário ver claramente o que você deseja e encontrar um sentido para o que você deseja. Vou usar um exemplo, mas vou usar o exemplo de coisas, tá? Por exemplo, Paulo Vieira falou assim uma vez que ele demorou alguns anos para comprar o avião. Ele tem um avião, você lembra que ele tem um avião a jato, né? Então, ele demorou alguns anos para comprar. O avião estava lá no mural da Vida Extraordinária, mas sabe por que ele não comprava o avião? Porque ele ainda não tinha visto o sentido de comprar o avião. Era um desejo do coração, mas que não tinha sentido de ser. E quando ele encontrou um sentido pro avião, o avião chegou. Faz sentido? Qual que foi o sentido para ele? Eu vou compartilhar um exemplo dele. O sentido para ele ter um avião é que o avião ia diminuir o tempo de translado. Com isso, ele ia ter mais tempo com a família, mais segurança para ir e vir, mais agilidade nos negócios e a capacidade dele de ir e vir seria muito maior. E ele ia poder ir e vir também com seus familiares. Isso trouxe sentido para ele, então o avião chegou. Olha na sua vida, tudo aquilo que você desejou e que você encontrou um sentido para aquilo aconteceu. Sim ou não? Quando você encontrou um sentido para ter um relacionamento, aconteceu. Quando você encontrou um sentido para mudar de casa, aconteceu. Quando você encontrou um sentido para parar a faculdade e começar outra faculdade, aconteceu. Quando você encontrou um sentido para começar um novo empreendimento, aconteceu. Então, o primeiro aspecto é comportamental. Você precisa ter uma visão clara. Segundo aspecto, ele é um aspecto emocional. Você precisa se imaginar emocional, você precisa se imaginar vivendo aquele propósito, vivendo aquela realização. E quando eu deito na minha cama e me imagino vivendo aquela nova realidade, eu aumento as minhas crenças de capacidade e de merecimento. O que eu mais ouço é: Bruna, eu preciso resolver e aumentar as minhas crenças de merecimento, porque o meu único problema é o merecimento. Não, seu problema real é a identidade, né, meu querido? Porque merecimento é muito sobre consequência. E tanto é na identidade que você não gosta de visualizar. Você fala, não, visualizar, que bobeira, visualizar. Ou talvez você até goste, mas não faz. Entende? Quando o seu problema com identidade realmente estiver resolvido e você tiver a sua identidade sistematizada no seu coração, na sua mente, na sua vida, você vai se propor e se dispor a visualizar aquilo que deseja. E aí eu vou trazer para vocês a minha visualização. Essa noite, tive um pouquinho de dificuldade para dormir, não estava me sentindo bem fisicamente, e eu comecei a me visualizar realizando todos os projetos e todas as conquistas que eu vou viver essa semana. Essa é uma semana muito cheia. Cheia não de fazer, mas de conquistas. Tem muitas coisas para conquistar. E eu comecei a me ver conquistando cada uma delas. Ai, queridos, foi até fácil dormir, tá? Meu Deus do céu, esse mosquitinho tá me perturbando. Foi até mais fácil dormir, o sono veio. Olha que delícia, olha que tranquilidade que é você dormir se imaginando, realizando. Como que eu acordei? Me sentindo capaz. Acordei bem, acordei disposta, acordei com vigor. Acordei
pronta para conquistar aquilo que eu já tinha mentalizado, sabe? E as coisas começaram a acontecer. E no decorrer da semana, qual é a probabilidade daquilo dar certo? Muito maior. Vai funcionar do jeito que eu mentalizei? Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas pelo sim ou pelo não, o que é que me impede de visualizar exatamente o que eu desejo? O que é que te impede de visualizar o que você deseja? Ai, meu Deus, ela é a crente mais crente, ele é o crente mais crente. E ele fala, não, eu não visualizo nada, porque minha vida está nas mãos do Senhor. E é só Deus que pode querer as coisas para mim. Tá bom. Aí Deus, na sua magnitude, planta um sonho no seu coração. Espera de você que se visualize vivendo, que creia sem duvidar, que tenha fé para realizar coisas extraordinárias. E você senta numa cadeirinha bem confortável e fala assim, não vou fazer nada, tá, Deus? Se você quiser, faz você. É isso que você está dizendo para Deus, tá? Quando você fala, não quero visualizar, não quero imaginar, não quero sonhar, não quero planejar, você está sentado na cadeira da zona de conforto e Deus não se agrada disso. Não se agrada. Hoje, no dia de hoje, eu te desafio a pegar aquilo que você sonha e entregar ao Senhor. E entregar a Deus, perguntar, Deus, é isso que você sonha para minha vida? Eu tenho sonhado isso. É isso que você sonha para minha vida também? É isso que Deus espera de você. Faz sentido? Faz sentido para você aí do outro lado? Olha lá, Amanda. Amanda colocou assim, me visualizo, mas tá difícil realizar. Primeiro comportamento, ter uma visão clara. Segundo comportamento, se ver realizando. Já se imaginar realizando. Terceiro comportamento é quântico. Comportamental, emocional e quântico. Qual que é o quântico? Quem cria a realidade é o observador. O quanto que você está disposto e disposta a movimentar o mundo quântico ao seu favor. Jair colocou assim, fala Deus, já ouvi demais, tá na mão do Senhor. Tá na mão do Senhor, é isso mesmo. Tem que sempre estar nas mãos do Senhor, gente. Não tire da mão dele. E eu vou chegar lá, tá? Porque o espiritual está quase chegando. Mas a gente está no terceiro. O terceiro é o quântico. O quanto que você está disposto a mudar essa quântica. O que é mudar essa quântica? É agir com fé. O que é fé? É crer sem duvidar. Quem muda a realidade é o observador. E aí eu vou trazer um texto bíblico para que você entenda. Fisicamente, humanamente, é possível andar sobre as águas? Se você ir lá e andar sobre as águas, é possível? Não, né? Não. É possível mover uma montanha apenas com a palavra? Se eu chegar para a montanha e falar, Mestre Álvaro, mova-se. Talvez sim, talvez não. Mas quando eu digo para você, e isso é um experimento, tá? O experimento da fenda dupla, você pode pesquisar isso na internet depois. Experimento da fenda dupla, que vai falar do mundo quântico. Quando eu digo que o observador muda a realidade, é quando Jesus anda sobre as águas e muda a realidade da matéria. É quando Jesus diz para aquela água que ela agora é sólida e que sustenta o corpo dele e ele começa a andar. A Bíblia não fala que Jesus flutuou. A Bíblia não está falando que Jesus voou. A Bíblia fala que Jesus andou sobre as águas. O que isso quer dizer? Que ele tornou algo impossível possível. E ele fala para Pedro, Pedro, pode vir. Aí Pedro, Pedro muito ousado e perspicaz. Pedro fala, então me fala para ir aí. Ele, então venha. E Pedro vai. E pela fé, Pedro também, pela realidade do observador que era Pedro
Pedro começa a andar assim como Jesus estava andando sobre as águas. E de repente, em um momento de lapso, quando a fé dele é abalada, ele cai. Por quê? Porque ele deixou de observar com fé e ele passou a duvidar daquilo. Querido e querida, se você duvidar, não vai acontecer. A Bíblia fala sobre crer sem duvidar. Isso muda a matéria. E Jesus ainda fala mais. Homens de pequena fé. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam ao monte, monte, saia daqui e venha para cá. E ele andaria. Amanda, Jair, Valquíria e todos aqueles que estão aqui, eu pergunto para vocês agora. O seu problema, o seu desafio, o seu sonho é mais difícil do que fazer o mestre Álvaro se mover? Sim ou não? Se é mais fácil realizar isso que você está pensando do que movimentar o mestre Álvaro, o tamanho da fé que você precisa para realizar isso é menor do que um grão de mostarda. Então eu te digo, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, muda a realidade, já olha com os olhos da fé declarando, profetizando e dizendo, eu já me vejo, eu sinto, eu realizo. Por quê? Porque esse é um sonho que o Senhor plantou no meu coração. E nós entramos na quarta perspectiva, no quarto aspecto. E o quarto, e eu diria o mais importante de todos os aspectos, é o aspecto espiritual. Terceiro aspecto quântico é olhar com fé. Sempre que eu falar de quântica, eu vou falar sobre fé. Quarto aspecto é o aspecto espiritual. Mari, minha contadora maravilhosa, tá aqui e falou que não. Um dia eu mandei uma mensagem pra Mari e eu tava quebrada. Eu tava totalmente quebrada. E eu falei pra Mari, Mari, você vai ver, Mari, que minha vida vai mudar. Eu estou te falando que é a última vez que você faz o imposto de renda desse jeito de uma pessoa quebrada. E você vai ser uma testemunha ocular do que vai acontecer. E ó, aconteceu. Mas Mari, eu precisei profetizar, trabalhar. Viver, declarar, executar, planejar. E hoje eu estou a um passo, ó, é o degrau por degrau. Gente, a Mari é a melhor contadora que vocês podem ter na vida de vocês. Ela é sincera, honesta e ela vai salvar vocês de muitas coisas. E eu prometi pra ela que era o último ano que ela ia me ver quebrada. E me viu quebrada e vai me ver, ó, no ano da virada, com certeza absoluta. E já aconteceu, mas vocês não fazem ideia de quantas milhões de vezes eu vi, eu declarei, eu sabia onde eu queria chegar, eu tracei os objetivos, eu fiz exatamente tudo que eu tô falando aqui para vocês. E principalmente coloquei diante do Senhor. Porque Deus ama realizar os sonhos do nosso coração. E se Deus prosperar a sua vida? O quanto que você também vai prosperar a vida de outras pessoas? E se Deus curar a sua saúde? O quanto que você vai ser mais saudável para gerar vida também na vida das pessoas? Para viver os propósitos de Deus nessa terra? E se Deus realizar os seus sonhos profissionais? O quanto que você vai abundar conhecimento, o quanto que você vai gerar soluções, o quanto que você será um profissional, um empresário ético. E se Deus realizar todos os sonhos que Ele colocou, e se de repente você descobrir que os seus sonhos são os sonhos de Deus? Como que vai ser a sua vida, meu amigo, minha amiga? Você não chegou aqui à toa, não. Saiba que tudo aquilo que você tem idealizado pode sim ser realizado. E pode ser alinhado aos propósitos de Deus. Tem um livro que se chama A Ciência de Ficar Rico, e eu sempre falo dele aqui. Ele fala que a sua energia,
ela tem que estar alinhada à energia divina, à energia de Deus sobre a sua vida. Quanto mais a sua vida espiritual está em dia, quanto mais você está alinhado ao coração de Deus, você vai fugir da mentalidade de escassez. Você vai fugir da mentalidade egoísta. Você não vai sonhar sonhos só para você, não. Você vai sonhar sonhos que agregam, que abençoam a sua família, a sua comunidade, as pessoas que estão ao redor, aos que passam fome, aos que têm sede, aos que são desabrigados. Acredita. Por quê? Porque esse é o propósito do Senhor para toda a humanidade e é para você também, meu querido. Nesse quarto aspecto, que é o aspecto espiritual, eu preciso dizer para você que quando você não recebe é porque você pede mal. E o que é pedir mal? É pedir pouco? Não, não é pedir pouco, é pedir mal. O que é pedir mal? Pedir mal é pedir só para o seu prazer. Pedir mal é pedir para provar as coisas para alguém, sabe? Um orgulho. Eu vou provar para o meu pai que ele estava errado. Pedir mal é pedir quando só você ganha e o outro perde. Pedir mal é quando você traz uma energia de rivalidade. Porque eu vou ser o melhor de todos. Isso é uma energia de rivalidade, isso é pedir mal. Sim, porque todos podem ser excelentes, tem muito e de forma abundante para todo mundo. Pedir mal é quando o que você está pedindo vai fazer mal para sua família e vai prejudicar o seu primeiro e maior propósito, que é o seu propósito familiar. É exercer com maestria o seu propósito e o seu papel dentro da sua família. Esse é o primeiro propósito. Lógico, depois de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vem o seu propósito familiar. E quando o que você pede está em desacordo com o seu propósito familiar, isso também é pedir mal. Pedir mal é quando isso vai custar e vai passar por cima dos seus valores e dos seus princípios. Isso é pedir mal, quando corrompe os seus princípios, você está pedindo mal, meu querido. Você está executando mal, você está desejando mal, não vai acontecer. Mas se o que você pede está congruente com seus valores, se o que você pede vai abençoar a sua família, se o que você pede abençoa e resolve o problema de muitas pessoas, se o que você pede é para prosperar na vida do outro, se está todo mundo ganhando, se está todo mundo prosperando, se está todo mundo sendo beneficiado, isso é pedir bem. Se você não recebe é porque pede mal. E se você pedir bem? E se a sua energia estiver alinhada à energia de Deus? E se quanticamente você tiver fé suficiente para realizar? E se emocionalmente você tiver crenças suficientes para sustentar aquilo que você deseja? E se mecanicamente, de forma comportamental, você for capaz de imaginar e planejar tudo aquilo que você deseja conquistar, como que vai ser a sua vida? Quem muda além de você? Você vai mudar. Quem mais vai mudar? Muda a realidade das pessoas que você ama? Muda a realidade da sua comunidade? Muda a visão das pessoas em relação a você? Muda a sua empresa? Muda os seus negócios? E o que acontece se você se tornar a transformação que você deseja na vida das pessoas? E se você se tornar um exemplo genuíno de tudo aquilo que você prega, de tudo aquilo que você fala? O que é que vai ser? E eu não poderia jamais vir aqui e não trazer também um exemplo meu. Eu sou essa pessoa que viveu e que vive exatamente isso. E hoje, olhando para o céu rosa, tem um céu que aqui na minha parte de trás aqui do meu escritório, o céu fica rosa por volta ali de umas 5 horas. Por muitos anos eu vivi um momento de angústia nesse horário, mas eu ressignifiquei essa hora. Eu vivi um momento de angústia, e isso é um papo para um outro dia,
Mas vai acontecer esse papo. Mas hoje em dia é um momento de alegria. Sempre que eu olho pro céu rosa. Sabe por quê? Porque eu me lembro, Mari, de quando eu tava quebradíssima financeiramente. E eu colocava minha cadeira ali fora. E eu começava a olhar pro céu. É um horário onde passa muito avião. E eu começava a olhar pro céu e eu ficava olhando. Minha vida vai mudar. Vai. Porque os meus planos estão sendo colocados em prática. Porque eu estou fazendo o que é para fazer. Porque eu estou me comprometendo da forma que eu preciso me comprometer. Porque eu vou fazer o que eu tenho que ser feito, ainda que me custe anos. Ainda que eu demore anos para chegar, mas eu vou chegar onde eu preciso chegar. Eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar. E eu começava a me visualizar, vendo o novo de Deus acontecendo. Eu começava a ver a nova realidade, eu começava a ver eu na Febracis, eu começava a ver os meus processos sendo fechados, eu começava a me imaginar respirando financeiramente, porque eu nem respirava, gente, nem respirava. Eu começava a me visualizar com uma conta positiva, eu começava a me visualizar pagando minhas dívidas, eu começava a me visualizar honrada diante da sociedade, eu começava a me visualizar vivendo uma vida de verdade, eu começava a me visualizar fazendo o que eu amava fazer, que era atender pessoas, que era desenvolver pessoas, e eu comecei a construir a minha carreira aqui dentro. Então hoje, todas as vezes que eu olho para o céu rosa, que antes era um motivo de tristeza, hoje é um momento de alegria. E eu paro ali 2, 3, 5 minutinhos e eu respiro e falo, cheguei. Tudo aquilo que eu ainda não realizei, eu já me comporto como se eu já tivesse conquistado. E o que eu já realizei, eu trago para o meu coração gratidão. Que é a gratidão pelo que aconteceu, que vai me levar ao que ainda não aconteceu. Entende? Muitas pessoas falam assim, Bruna, quando eu realizo uma foto que tá ali no mural, eu tenho que tirar a foto do mural? Não, deixa lá. Sabe por quê? Porque olhando para aquela realização que você conquistou, isso te impulsiona para o que você ainda não conquistou. Olhando para aquilo que foi, que aconteceu, que deu certo na sua vida, você começa a prosperar e aquilo te faz acreditar que é possível realizar os outros. E eu vou respirando. Gente, eu falei da minha contadora maravilhosa, mas tem outra maravilhosa aqui, Mônica também, tá? Te amo, amiga! Mônica é uma contadora extraordinária. E ó, o céu rosa, pois é, Jair, olha lá, o céu rosa do meu mural, tá? O céu rosa estava no meu mural e o céu rosa continua no meu mural, porque o seu céu, assim como o meu céu, pode se tornar rosa também. E eu já declaro sobre a sua vida, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram a quantidade de realizações que você ainda vai viver neste tempo. Ainda esse tempo, existem realizações que só lhe falta um pouquinho mais de perseverança, um pouco mais de fé, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de determinação para realizar aquilo que Deus espera de você. Deus espera de você. Sou eu que espero de você? Não, eu não espero nada de você, apesar de acreditar muito, tá? Eu acredito muito em todos vocês. Mas o que é que Deus espera de você? Viver nessa zona de conforto acomodado? Lógico que não, né? Mas o que Ele espera de você é que você contemple o céu rosa da sua vida. Olha, a Valquíria colocou, o céu rosa me emociona. O meu também me emociona muito. Me emociona demais. E a gente vai finalizando. Eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Fiz essa live toda suando frio. Vocês estão vendo aqui, ó, socando o bigode? Eu tô com o ar-condicionado ligado. Mas eu não sei o que é, eu tô suando frio. Não sei porquê. Tô emocionada de falar com vocês. Mas levemente tonta.
mas na misericórdia, gente. Hoje foi totalmente na misericórdia do Senhor. Tenho forças para fazer? Não, mas tenho vontade de fazer. E o Senhor está comigo nessa empreitada. E em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas estão por vir, tá? Porque o meu corpo não está normal, mas ele vai voltar. Queridos, eu deixo vocês um exercício para essa semana. Primeiro exercício. Ai, que linda, olha, Mari colocou assim, você é excelente em tudo que você faz. Pois é, né, gente, Mari era minha cliente de cabelo, quando era cabeleireira. Pois é. Amém, Jair, receba. Primeiro exercício, e aí você não vai sair daqui enquanto não ouvir esse exercício. Alinhamento de propósito, escreve de novo qual é a sua visão positiva para todos os pilares da sua vida. Eu aproveitei este momento de agora que estou para preencher no meu livro. Para você que tem o livro, ele está na página 35. Página 35 até a 41 está... Tô suadinha. Página 35 até a página 41 tem uns quadradinhos onde você vai escrever sua visão positiva. É uma visão positiva, é uma visão profética. Para você que não tem o livro, escreve lá os seus 11 pilares da vida sistêmica e diga o que você deseja para cada um desses pilares. Depois de escrever o que você deseja para cada um dos pilares, você vai encontrar uma foto que represente aquele desejo, aquele objetivo. E eu vou te desafiar, tá? Nada de mural egoísta, que só tem carro, viagem, bolsa, casa, nada disso, tá? Eu quero ver esse pilar bonito, com objetivos para o intelectual, objetivos para o servir, objetivos para o espiritual. Qual é a imersão espiritual que você quer fazer? Qual é o nível de intimidade com Deus que você deseja? Escreve isso aí e encontre uma foto representativa para melhorar este mural. E como é que você vai fazer isso? Depois de fazer todo esse alinhamento, separar a foto, imprimir a foto colorida e colocar essa foto na sua parede, uma parede reservada da sua casa. Você vai tirar uma foto embaçada, tá? Não tira uma foto explícita, não. Tira uma foto embaçada e me marca, posta nos seus stories e fala: o meu mural da vida extraordinária está nas mãos do Senhor. É essa frase que você vai botar. O meu mural da vida extraordinária está nas mãos do Senhor. E é Ele que opera tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. E me marca, tá? Me marca porque eu quero ver você movimentando o seu Instagram para que mais e mais pessoas sejam tocados por essa grande verdade, que é a verdade de que Deus espera de você que você realize coisas extraordinárias também. E antes de fazer essa atividade, antes de escrever o que você deseja para a sua vida, antes de você desenhar e escrever a sua visão positiva, você vai fazer uma oração. Uma oração sozinho, onde você vai entregar ao Senhor os seus sonhos e vai perguntar a Deus se os seus sonhos estão alinhados com os sonhos dele. Peça a Deus todos os dias que não lhe permita sonhar sonhos egoístas, que não lhe permita sonhar sonhos que agridem a vontade dele, que sejam fora da vontade dele. Isso vai trazer leveza no seu coração, entende? E depois que finalizar, todos os dias, quando você visualizar o seu mural, você vai visualizar esse mural também em oração, já declarando que em nome de Jesus, tudo aquilo será realizado e prosperará na sua vida e na vida de outras pessoas. Por quê? Porque é Deus quem opera, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Mas você pode colocar uma data? Pode. Você deve colocar uma data? Deve.
Mas não é uma data de frustração, não é uma data taxativa. É uma data de expectativa. Diga para Deus qual é a sua expectativa. Diga para Deus qual é o seu desejo. E Ele, como um Pai perfeito, tem o prazer de realizar. E se lhe couber, e se fizer sentido, e se for abençoar a sua vida, Ele vai te auxiliar a prover. Tenha certeza absoluta disso, meu querido. Amém, Milene, eu recebo isso na minha vida. Milene e Val profetizaram saúde, eu creio. Eu já declaro sobre a minha vida que eu estou saudável. Amém, amém, queridos, amém. O céu abre, né, Lorena? O céu abre quando a sua energia está alinhada à energia de Deus, meu querido. E eu encerro agora este momento dizendo que, profetizando sobre a sua vida. E eu vou profetizar sobre você, todos vocês que estão aqui, vocês que viram essa live depois também. Essa será uma sequência de 7 lives. Essa é a primeira e último exercício para nossa próxima live de terça-feira que vem. Você vai ler o capítulo 2 deste livro, tá? Compra o livro, baixa em PDF, compra Kindle, faz de alguma forma. Meu querido, minha querida, é um livro só para mulher? Não, é um livro para pessoa, seja mulher ou seja homem, tá? Amém. Amém. Leia o capítulo 2 para que você já entre já no nosso fluxo e já esteja já consciente de tudo que vai acontecer. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Então faz a mãozinha assim, ó, e se você quiser, recebe essa profecia com amor. No dia de hoje, dia 17 de junho de 2025, às 20h12 da noite, eu, Bruna, declaro e profetizo sobre a sua vida. A partir de agora, uma expansão de visão. Eu declaro sobre a sua vida que os seus olhos serão expandidos, que você verá o sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida que tudo aquilo que está desalinhado, desajustado, tudo aquilo que está escasso, tudo aquilo que está limitado, tudo aquilo que está apenas sobrevivendo na sua vida, receberá um novo fôlego, um fôlego de vida, um fôlego do céu, porque só Deus pode promover isso. E eu declaro sobre a sua vida que a luz de Deus vai chegar àquelas zonas mais sombrias. Eu declaro sobre a sua vida que você se tornará grato em todos os pilares, que as suas notas não estão boas, e isso vai gerar um fluxo de mudança. Eu declaro sobre a sua vida que os seus planos serão colocados em prática. Eu declaro sobre você que no dia de hoje você já vai dormir imaginando com os olhos da mente, realizando e vivendo essa nova realidade. Eu declaro sobre a sua vida que os seus sonhos serão alinhados aos sonhos de Deus, que os seus sonhos serão prósperos, que os seus sonhos serão ousados, que os seus sonhos vão abençoar multidões, que você será um gerador de soluções, que tudo que você tocar prosperará, que aonde você plantar a planta dos seus pés, brotará a fonte de água viva, que você vai levar paz, você vai levar graça, você vai levar o amor de Deus para todos os lugares que você chegar. E onde a sua voz chegar, aonde os seus olhos tocarem, ali o Senhor prosperará. E você será conhecido como vaso de honra. Não mais vaso de desonra, mas vaso de honra. Você será referência e referencial por gerações e gerações. As pessoas vão lembrar do seu nome, porque você vai quebrar ciclos. Ciclos de perda, ciclos de desonra, ciclo de escassez, ciclos de morte. Vai acabar, acabou em você. E eu declaro isso sobre você agora, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. E para selar esse momento, eu peço para que você coloque a mão no seu coração e fale assim: eu recebo essa palavra. Acabou em mim todo ciclo disfuncional e começou em mim
o novo ciclo de gerações em gerações. As minhas, daqui a 10 gerações, as pessoas serão abençoadas pelo que eu estou fazendo hoje. Eu estou mudando hoje o destino das minhas gerações. Eu estou mudando hoje o destino das minhas gerações, porque as minhas gerações receberão a bênção por tudo aquilo que eu decidi e me posicionei no hoje. Eu declaro isso sobre você, meu amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Ó, um beijo grande. Já reage aí pra mim, eu já tô vendo um monte de amém, eu recebo. Isso é lindo, eu preciso de vocês aqui comigo. Terça-feira que vem eu quero vocês aqui de novo, às 19 horas. E como que vai funcionar? Hoje essa live vai ficar gravada por 24 horas para eu conseguir baixá-la. E a partir de amanhã, se tudo der certo, ela vai estar no meu canal no YouTube. E eu vou deixar a descrição do canal do YouTube para você enviar para muitas pessoas que precisam ouvir sobre isso. Porque se essa pessoa que você quer abençoar com essa live, ela não tiver uma hora do dia dela para crescer e ser abastecido, ela não tem hora nenhuma. Só falta jogar a pá, porque já morreu, tá? É assim que eu falo. O dia que o seu maior desafio foi se manter por uma hora, em uma live, tá muito fácil, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Amanda, o nome do livro é Viva Sua Real Identidade, tá? Que Deus te abençoe, prospere o seu dia e te dê uma noite de muita paz, muita paz. Vai viver, vai ser quem você nasceu para ser, porque você merece. Beijo grande. Beijo. Terça-feira que vem eu encontro vocês, hein?